Olá, nós estamos dando continuidade ao nosso curso de interpretação bíblica, que é justamente essa arte de pregar. Eu já falei aqui que a arte, ela pode ser aprendida desde que as pessoas venham utilizar todos os métodos, os conjuntos de regras ou leis estabelecidas pela própria hermenêutica, isto é, pela própria interpretação, porque são princípios que devem ser seguidos. Hoje eu quero falar sobre os cuidados na interpretação. Continuando na página de número 45, nós precisamos falar sobre alguns cuidados que precisamos fazer. Note bem, quando a gente lê um texto e não entende, a gente não fica apenas sem conhecimento, fica um tanto confuso, sem uma direção, e faz a seguinte indagação: o que o texto quis dizer? O que o texto quis dizer está ali registrado na palavra que é a Bíblia Sagrada. Acontece que nem sempre nós temos êxito em entender a palavra de Deus. Por causa de quê? Primeiramente, eu não considero a Bíblia como um documento de fé, um livro fácil de entendimento. Na minha concepção, não é. Não é porque há um abismo cultural enorme, sem falar do abismo linguístico, do abismo geográfico, do abismo cultural, enfim, uma série de fatores. Se tem coisas que dentro da nossa própria história do país, do Brasil, as pessoas desconhecem, até mesmo estudaram, quer no ensino fundamental, quando não no ensino médio, mas hoje ignoram, ainda mais quando a gente se reporta a um livro que é muito antigo, um livro que tem milhares de anos e que está bem distante de cada um de nós. Eu gostaria de dizer que a Bíblia é de fácil interpretação e de fácil assimilação, mas particularmente a minha resposta é na direção contrária de alguns, porque alguns querem realmente jogar para a galera e cair no colo do seu público e dizer, não, é fácil. Mas se é fácil, por que nós nos deparamos com textos tão difíceis? Porque, vez ou outra, nós lemos e não entendemos. Quando há a confusão, é resultado de um não entendimento da palavra de Deus. E ainda assim, muitas pessoas dizem entender e anunciam aquele entendimento, como na verdade não tem nada a ver com a palavra de Deus. Eu não quero desencorajar o estudo da Bíblia, mas quero dizer uma coisa: a gente precisa levar a Bíblia com seriedade. E para isso a gente precisa adotar alguns princípios de interpretação e seguir a risca. Nós temos que sermos criteriosos. Nós temos que ser pessoas realmente comprometidas com a interpretação da palavra de Deus. Se eu sou comprometido com o Senhor da palavra, consequentemente com a palavra de Deus, eu vou, sem dúvida alguma, separar tempo e dedicar minha atenção ao estudo de uma forma exclusiva da palavra do Senhor. Uma referência à Bíblia Sagrada, esta, por exemplo, que eu tenho aqui, a versão revista e corrigida. É uma entre outras versões as quais eu tenho e que são úteis no entendimento da mensagem divina. Naturalmente, eu não conheço a Bíblia toda e há realmente textos difíceis de compreender e não é uma dificuldade somente minha, mas acontece que eu busco estudar, pesquisar e trabalhar de uma forma sistemática para entender melhor a palavra do Senhor. Dito isto, eu quero falar agora sobre os cuidados na interpretação. A gente não pode ser afoito e achar que a gente vai chegar e entender todo o texto. Ler é entender.
E quando a gente não entende, a gente fica confuso, fica perdido. E muita gente se perde nesse meio religioso e fica ouvindo vários tipos de vozes. Cada um diz uma coisa. Mas, particularmente, eu, Gustavo Luiz, eu entendo que quando o escritor deixou algo registrado, ele tinha uma intenção. A partir dessa intenção autoral que deve ser buscada, pode haver várias interpretações, mas ainda assim, na minha perspectiva, só tem um sentido textual. As interpretações podem ser variadas. E diante de tantas interpretações, eu preciso ver quais são as mais próximas, quando não exatas, no tocante ao que está na Bíblia Sagrada. Porque é inadmissível, na minha ótica, um versículo bíblico ter dois significados. Um versículo bíblico pode ter e tem só um significado, ele pode ser aplicado de uma maneira diferente. É uma história. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. São coisas distintas. Eu posso, por exemplo, trabalhar a parábola do chamado filho pródigo, que é o filho esbanjador, e ir numa vertente, mostrar o caminho, o amor do pai. Eu posso, de repente, trabalhar num outro sentido, falar sobre o filho mais velho, quando não o filho mais novo. Mas a mensagem, a parábola em si, ela tem um sentido ou um significado. É esse significado que a gente precisa buscar. Mas isso dá trabalho. Mas isso estou me conseguindo a você, porque você parou aqui para quê? Para aprender e para tomar cuidado. Cuidado no tocante à interpretação. Você precisa entender que há passagem bíblica que vai ser de uma forma descritiva ou prescritiva. Vamos pela primeira. A mensagem descritiva é aquela que vai narrar. Ela narra um fato apenas. Ela diz, por exemplo, dentro daquele texto e contexto, que Abraão foi conduzido até determinada cidade. Ponto final. É isso que está dizendo. Está descrevendo o que aconteceu com Abraão. Ele saiu da sua parentela, deixou o pessoal todinho lá e foi caminhando até determinada cidade. É uma narrativa. Ah, isso significa que eu tenho que sair da minha terra, largar os meus parentes e ir para determinado local? Claro que não. Está narrando, está descrevendo um evento ou um fato. Agora, existe uma passagem ou trecho que não é descritivo, e sim prescritivo. Vai prescrever, vai, enfim, ser normativo. Aí, diante de textos como estes, a gente vai ter que ler, entender, interpretar e aplicar a nossa vida. Nem tudo que está na Bíblia é bíblico, isto é, deve ser feito nos dias atuais. É norma para o nosso dia. Como assim? Nem tudo que está na Bíblia é bíblico. Veja bem, no Antigo Testamento, a gente vai ver um monte de sacrifícios, não é assim? Sacrifícios de animais. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Teve um propósito específico, cumpriu a sua função, faz parte de todo aquele ritual cultico dentro dos moldes do Antigo Testamento. Porém, quando a gente chega no Novo Testamento, e a partir do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a gente observa que não há mais necessidade de ficar sacrificando os animais, porque o sangue de Jesus Cristo foi vertido na cruz do Calvário. O sacrifício único, perfeito e eficaz foi realizado pelo Filho de Deus. Não há mais necessidade de sacrifício. Aí a gente entende que nem tudo que está na Bíblia, como por exemplo, essa questão relacionada ao sacrifício, precisa ser levado ao pé da letra de modo a ficar sacrificando animais nos dias atuais. Não há necessidade.
os judeus convertidos, e por vezes os gentios, eles não foram orientados a continuar com sacrifícios, porque a partir de Jesus, a pessoa passa a ter acesso aos céus com Deus, e ele não precisa mais de intermediação, de mediação, ele vai direto à presença de Deus, porque Jesus Cristo já viabilizou, já providenciou esse acesso ao Pai Celestial. Repito, o sacrifício de Jesus foi único, perfeito e eficaz. Basta, é suficiente para a nossa vida. Se eu entender que tudo que está na Bíblia, como o sacrifício de animais, é prescritivo, ou seja, é normativo até os dias atuais, aí a gente teria que continuar com o sacrifício. Mas não há necessidade, porque a história toda é narrada. E a gente, quando lê e compreende, a gente vê não vê mais necessidade de ficar sacrificando. Agora, se você deseja oferecer algo ao Senhor, ofereça a sua própria vida como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Que é o quê? Que é o vosso culto racional. É o que está lá em Romanos, capítulo 12. Você pode ler o versículo 1 e 2 e ter uma compreensão melhor. Quando a gente fala sobre uma passagem ou trecho descritivo e prescritivo, a gente precisa então fazer essa distinção. Tem coisa que é para ser seguido e tem coisa que não é para ser seguida. A passagem que é para ser seguido é aquela passagem que tem princípios, e os princípios valem para todas as pessoas, em todas as épocas, em todos os lugares. São princípios que são colocados e que devem ser observados. Agora, tem coisas que realmente ficaram para trás porque já houve o seu cumprimento, já houve a função feita em relação àquilo que estava proposto. O outro item, na página 46, vai falar justamente sobre a revelação de Deus, que ela é progressiva. Quando fala revelação progressiva, eu já disse isso em outro momento, a gente tem que entender que nem tudo estava assim às claras lá no Antigo Testamento. Tem gente que fala assim, como é que pode, os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, etc e tal, porque havia grupos religiosos, fariseus, saduceus, por exemplo, entre outros. Mas os saduceus, inclusive, foram criticados, e são criticados até os dias de hoje. Mas se você entender que a revelação é progressiva, você há de convir que no Antigo Testamento pouca coisa se fala sobre ressurreição. O conceito não era tão assim escancarado, tão claro para as pessoas da época. Eu estava recentemente lendo um texto de Oséias, o profeta, e era justamente um dos únicos textos da Bíblia que falava sobre a ressurreição. A gente não encontra aqui e acolá, a todo momento, assuntos sobre a ressurreição. O que nós temos a tendência de fazer é pegar conceitos do Novo Testamento e aplicar dentro do Antigo Testamento. Aí a gente faz uma salada de fruta. É uma confusão danada. Mas acontece que a gente precisa entender que a revelação é progressiva. O conceito, não apenas de ressurreição, vai ser ampliado, vai ser concebido da melhor maneira possível já no Novo Testamento. E qual é a vantagem que nós temos em relação às outras pessoas? Uma referência aos antigos. É que hoje nós temos a Bíblia toda. As pessoas da época, eles não tinham a Bíblia toda. A Bíblia completa, como nós temos. A gente já leu e releu muitas vezes a Bíblia toda, se é que a gente leu. Mas ler também não é suficiente, tem que ler e entender. Tem que ter aquelas linhas mestras, tem que ter uma visão geral das Escrituras. E se a gente tem uma visão geral das Escrituras, a gente percebe que nós somos grandemente privilegiados.
E é muito mais fácil, vou dizer assim, criticar os santos do passado. Como é que pode? Que absurdo! Eles não acreditavam nisso, naquilo outro, eles agiam assim, como se nós, se estivéssemos naquela época, naquele tempo, agiríamos de uma maneira diferente. Não é bem assim. Mas a revelação é progressiva. A doutrina do Espírito Santo, por exemplo, ela é nítida no Novo Testamento. Há centelhas, há focos de luzes no Antigo Testamento. 3 vezes aparece a expressão Espírito Santo no Antigo Testamento. A maioria das vezes é Espírito de Deus, Espírito do Senhor. Uma vez, pelo menos, pelo que eu me lembro, há um texto que fala sobre a pessoalidade do Espírito Santo como uma pessoa, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor. Mas é versículo não escasso, mas são pouquíssimos. Mas a gente já tem uma concepção do Novo Testamento e a gente acha que todos os textos que falam sobre isso, aquilo outro, tem que ter aquela ideia do Novo Testamento. Não, foi ao longo do tempo desenvolvido e concebido e explicado. No primeiro momento, você não tem a ideia de que Satanás é o arqui-inimigo dos seres humanos. A gente vai ter essa compreensão de uma forma nítida ou clara lá no Novo Testamento. Porque no primeiro momento, tanto o bem quanto o mal, a ideia que predominava na época era que tudo vinha do Senhor. Aí Deus cria o mal, Deus cria o bem, Deus forma a luz e as trevas, e etc. Tudo dele. Até o espírito mal vem da parte do Senhor. Acontece que depois a gente vai ver um adversário e que quando chega no Novo Testamento, vou dizer assim, ele está na forma de Satanás, do diabo, que se opõe grandemente aos seres humanos. Ele não pode, vou dizer assim, atingir Deus, porque ele não é um inimigo de Deus, não está em pé de igualdade, não está à altura de Deus. Ele jamais vai vou dizer assim, se colocar como um inimigo de Deus, porque ele não está na altura. Acontece que ele, para tentar atingir Deus, ele faz dos homens os seus inimigos. Ele se torna o nosso adversário, o nosso acusador. Aí ele tenta atingir Deus através de nós, destruindo, tentando, fazendo com que os homens venham desobedecer a Deus, se afastar da palavra de Deus, etc. E tal. Mas até mesmo esse conceito de adversário, de diabo, de Satanás, é desenvolvido de uma forma melhor e perceptível no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a gente não vê isso. Por causa de quê? Porque a revelação é progressiva. Não é fácil entender quando a gente só ouve aqui uma vez ou outra, mas quando a gente começa a ler, estudar, pesquisar e a ver com os próprios olhos no Antigo Testamento, depois no Novo Testamento, aí sim você diz, ah, entendi. Mas entende depois que você lê. Porque quando você ouve falar, você acha até engraçado, estranho. Nunca ouvi isso na minha comunidade cristã. Nunca ninguém me falou aquilo hoje. Parece que uma coisa esquisita que ele está dizendo parece ser estranho. Estranho porque muitas vezes nós desconhecemos não apenas os pormenores, mas as linhas mestras ou gerais da Bíblia Sagrada. Não é somente conhecer as línguas originais, conhecer a cultura, conhecer o contexto, etc. E tal. Depois a gente precisa entender que a palavra pode ter um duplo sentido no mesmo texto. Aqui cita Filipenses 3,15. Paulo apela a todos que são perfeitos
Porém, 3 versículos antes, ele declarou que ainda não é perfeito. Como entender? Ele diz que não é perfeito, mas depois apela os outros à perfeição. A gente precisa entender, se situar. Quando fala que o homem deve ser perfeito, assim como o Pai é perfeito, assim como Deus é perfeito, porque a perfeição de Deus, no caso, nessa esfera divina, é absoluta. Mas a perfeição humana, ela não é absoluta. Mas ainda assim, nós podemos ser, entre aspas, perfeitos. Em que sentido? Eu já disse, não sei, aqui, em um dos vídeos, pelo menos, nessa plataforma, que a minha mãe era uma pessoa humana, vez ou outra cometia erros, mas eu tenho uma descrição dela como uma mulher e uma esposa e ainda uma mãe perfeita. Quando ela faleceu, a minha filha disse assim: papai, a gente voltando do fúnebre, chegando já no nosso domicílio, que era outro município, e ela falou assim: eu tive uma avó perfeita. Será que ela nunca percebeu que a avó dela cometia erros aqui ou acolá? Claro que sim. Ela conviveu com ela, pelo menos até uns 7, 8 anos. Então, 7, 8 anos. Mas ainda assim, ela descreveu: a minha avó era perfeita. Eu tive uma professora que eu posso dizer, era uma professora perfeita. Não estou falando no sentido que não tinha erros, não tinha falha, mas percebeu como que ganha um sentido quando eu emprego que eu tive uma professora perfeita ou uma mãe perfeita? Agora, não é exigir da gente uma perfeição. Mas assim como Deus é perfeito na sua esfera absoluta, nesse plano humano, há coisas e há trabalhos e há ações humanas que são, entre aspas, perfeitas. A pessoa faz, por exemplo, um quadro, uma obra artística, e que a pessoa bate o olho e fala: que perfeito! Está mostrando, assim, a competência profissional, aquela veia artística. É algo perfeito. Não é assim? Às vezes as pessoas fazem uns artesanatos, uns mini detalhes, e você fala assim: olha que coisa, uma miniatura de repente de algo, e fala: que coisa perfeita. Percebeu a diferença? E a gente vai precisar distinguir, às vezes, o uso de uma mesma palavra dentro de um mesmo texto ou dentro do seu próprio contexto. Nós podemos falar ainda, uma palavra ela pode ter vários sentidos de acordo com o seu contexto. E aqui, na página 47, do livro é este que eu já apresentei, e na página 47 dá o exemplo da palavra cosmos, que é mundo. Mundo é o cosmo de Deus. Aí em João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo. Será que Deus amou o universo? Está dizendo? Aqui está dizendo que Deus amou a humanidade, as pessoas. Depois, 1 João 2, versículo 15 até o 16, fala assim: não ameis o mundo, nem o que é no mundo. Pois quem ama o mundo, pois quem ama o mundo, aí tem continuação. Ora, esse mundo aqui, o termo cosmos, é o mesmo utilizado no versículo de João 3,16. Lá, o mundo significa o quê? A humanidade, as pessoas que fazem parte aqui do planeta Terra. Agora, acontece que depois, quando menciona no mesmo o mundo, é no mesmo sistema deste mundo, que é um sistema corrompido pelo pecado. E vai utilizando aqui outros exemplos. Antes que houvesse o mundo, João 17,5, uma referência agora ao universo. Agora não é mais o sistema, não são mais as pessoas, agora é o universo. E tem outros sentidos, como raça humana,
bens, salvos, os salvos, quando fala assim que Deus estava reconciliando consigo o mundo, ou seja, as pessoas, mas não é referente àqueles que já eram salvos, que foram salvos através da graça por meio da fé em Cristo Jesus. Vocês percebam que há essa variedade, mas o que a gente pode fechar aqui, que a interpretação ela deve seguir a lei da harmonia. Há uma harmonia nas Escrituras. Pode ter certeza, se você lê o Antigo Testamento, lê o Novo Testamento e não entende, a dificuldade de interpretação é sua, da mesma forma como é minha. Não é que a Bíblia tem uma aparente discrepância, está entrando em contradição. A Bíblia, como mensagem escriturística, não entra em contradição. Agora, eu posso, de repente, equivocadamente, adotar um ponto de vista doutrinário ou uma concepção e chocar, bater de frente com as escrituras e achar que alguma coisa está errada. Sim, tem algo errado. É a minha interpretação, mas não o livro em si, não a mensagem em si. Muitas pessoas falam assim: ah, Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, ou eternamente. E as pessoas acham que Jesus vai agir do mesmo modo que elas esperam que Jesus haja. Gente, aquele versículo que eu acabei de citar aqui, que se encontra aos Hebreus, está mostrando sobre a imutabilidade de Jesus. Agora, o modo de Jesus, ele muda. Jesus, na sua essência, é imutável, mas no dia a dia ele muda. Então a gente precisa observar essas coisas. Voltando ao assunto do livro, na página 48 e 49, tem algumas informações valiosas para a gente compreender, por exemplo, a postura de Paulo e de Tiago no tocante à justificação. Paulo vai destacar a raiz da justificação, dizendo que é a fé. Já Tiago vai destacar o fruto, que são as obras. Os dois reconhecem essas duas coisas, mas um vai dar ênfase num aspecto, o outro vai focar num aspecto diferente. E por isso aqui diz, Paulo fala sobre a justificação perante Deus, a raiz da justificação, que é a justificação pela fé, a fé como produtora de obras. Agora, Tiago vai dizer o seguinte, vai mostrar a justificação diante dos homens, o fruto da justificação, a justificação para as obras, e as obras como prova que há fé. São perspectivas diferentes. Alguém já disse que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Depende do ponto de vista da pessoa. Há muitos anos atrás, talvez que lá para o ano 2004, 2005, eu fiz uma anotação nessa Bíblia aqui. Ela é toda rabiscada, anotada. É a minha Bíblia de estudo durante o período de seminário, quando eu estudei durante 4 anos teologia. Mas uma das ocasiões, eu levava essa Bíblia para o seminário, eu fiz a seguinte anotação: para que não haja contradição da parte deste, quando fala sobre Paulo e Tiago, o que eu notei aqui? Tiago fala de fé de maneira objetiva. Já Paulo fala de fé do ponto de vista de Deus, de uma fé subjetiva. São esses pontos de vista diferentes, mas não há contradição alguma entre fé e obras. Elas andam juntas, devem andar de mãos dadas, feito um casalzinho apaixonado. É o que caminha realmente junto. A gente viu que o contexto é todo aquele conteúdo que vem juntamente com o texto, dando sentido completo
do que foi escrito. A gente pode dizer que o contexto, junto com o texto, é o melhor auxílio para a compreensão, para ampliar o entendimento de uma passagem bíblica. Para isso, a gente tem que parar e ler. Uma coisa é eu falar e você simplesmente me escutar. Agora, quando você me ouve, sabe o que você faz? Você vai para a Bíblia e lê e confere e vê se aquilo ali faz sentido no texto. Ver se realmente está falando jus. Não é à toa que a atitude dos berianos foram nobres, ou foi nobre, melhor dizendo, porque os apóstolos falavam e ainda assim eles iam lá e para as escrituras que eles tinham na época, eles conferiam para ver se era aquilo mesmo. Hoje as pessoas falam, a gente ouve e sai repetindo as coisas sem se certificar se realmente é o que está registrado na palavra de Deus. A gente tem passagens descritivas, que são narrativas, que necessariamente não precisam ser copiadas e imitadas no dia de hoje, mas há passagens que são prescritivas, são normativas, são os princípios que nós temos que colocar em prática, independente da faixa etária, independente do local e assim por diante. E a gente viu, como no exemplo da palavra cosmos, a palavrinha grega, que significa mundo, mas que pode significar várias coisas. Sistema, a humanidade, isto é, as pessoas, bens, e assim por diante. O que a gente precisa conceber é que a revelação é progressiva, pois uma afirmação anterior, digo, pois uma afirmação posterior, às vezes, se sobrepõe a uma anterior, mas isso não deve ser considerado uma contradição. Tem algumas questões bíblico-teológicas e a gente só vai compreender quando a gente lê a Bíblia toda. Aí a gente diz, entendi. Enquanto a gente não lê a Bíblia toda e não entende ela perfeitamente, a gente não vai ter uma noção desta. Agora faz todo sentido quando a gente lê a Bíblia, entendendo que é preciso tanto ler o Antigo quanto o Novo Testamento. E é preciso, na minha ótica, ver o Antigo Testamento dentro da ótica do Antigo Testamento. Depois que você lê o Antigo Testamento e entender, aí sim você pode fazer as suas aplicações. Eu, particularmente, eu evito de trazer conceitos do Novo Testamento e colocar dentro do Antigo. Eu evito. Mas lá no Antigo, eu sempre tiro princípios quando me é permitido e sempre tiro aplicações e lições para a minha vida. Pode ser, de repente, de um fato histórico já ocorrido e que, para mim, em termos de lição, que mostra realmente quem Deus é. O evento histórico é irrepetível, não se repete mais, mas quando você vê um Deus que é tão grande, tão poderoso, mas que ao mesmo tempo é misericordioso, que lição preciosa. Um Deus transcendente. Ele é capaz de ter misericórdia por um povo que é composto por pessoas como eu e você, de carne e osso. Pessoas pequenas, finitas e falhas. Ainda que um evento, uma profecia, um texto se aplique lá no passado, revela para mim quem Deus é. E quando eu sei quem Deus é, o meu conhecimento é ampliado, a minha mente é dilatada dia após dia, e a gente pode se colocar diante de Deus em adoração, que implica, sabe o quê? Não em discussão, não em debate, não para mostrar quem é que sabe mais de Bíblia ou de teologia, mas que vai resultar numa vida de serviço, porque isto se resume à adoração. Entre na igreja para adorar, e como se diz,
em algumas igrejas com a sua plaquinha, saia para servir. Sirva as pessoas, porque servindo as pessoas, automaticamente você estará servindo a Deus. Esta é uma interpretação prática e isto faz parte do nosso módulo, do nosso curso Interpretação Bíblica, onde a gente visa o quê? A exposição da palavra de Deus. Até o próximo encontro, através do vídeo, e que você possa continuar firme nesse propósito de aprender cada vez mais e mais a palavra do Senhor.